Bom dia! Sou Leandro Homerding, gerente de marketing do Supermercado Imperatriz, e hoje eu e o Gabriel estamos aqui no Supermercado Imperatriz de Jurerê Internacional, que fica na ilha aqui de Florianópolis, e nós estamos aqui num clima já de primavera, né, Gabriel? Já entrando na estação, né? Acho que essa é a palavra de hoje, né? Amanhã começa a primavera. Hoje nós temos aí alguns produtos especiais já de ofertas, numa lâmina especial aí que vocês podem conferir no nosso Instagram. Também sugiro para que você entre no nosso site, olhe qual é a loja mais próxima da sua casa, cadastre o WhatsApp da loja e que você vai passar a receber as nossas ofertas diariamente no seu WhatsApp. Mas lembrando, nós estamos na nossa campanha de aniversário do Imperatriz, certo? O Imperatriz está fazendo 47 anos e a nossa campanha vai até o dia 7 agora de outubro. E para isso, para você aproveitar inclusive a nossa campanha, que ela é focada no cashback, né, Sim. Gabriel? Entra no App Store ou no Google Play e baixe lá o aplicativo Super Imperatriz Clube Unix. Faz o seu cadastro completo. Assim que der cadastro efetivado com sucesso, você já passa a ter o nosso aplicativo e começa a comprar nas lojas produtos que têm cashback e produtos também que têm desconto Clube Unix. No Clube Unix. E já começa a aproveitar todas as vantagens que tanto o Clube Unix quanto o cashback pode te oferecer, né? Isso. Então o Gabriel está aqui, o Gabriel é comprador de flores, né, daqui do Imperatriz, e a gente veio mostrar para vocês algumas flores, algumas folhagens suculentas, cactos e quais os cuidados que você tem que ter com esses produtos na sua casa. Eu, por exemplo, não tinha a menor noção de maquiagem em planta, né? E aí aqui, essa semana, Gabriel falou numa reunião para nossa de planta maquiada. Eu fiquei disse, gente, o que é isso, né? Não danifica a planta? Como funciona isso, Gabriel? Essa é a linha make-up, né? O que a gente quer dizer? Realmente o que o nome leva, maquiagem. Embora a gente sabe a beleza que é a natureza, as cores que a natureza nos proporciona, mas é uma tendência enorme essa linha de maquiagem, trazer algo incomum, mas não menos interessante para o mundo das plantas, né? Sair do verde. Não quer dizer que o verde, enfim, mas trazer esse mundo de cores para esse mundo de plantas, onde a gente vê muito mais verde, muito mais algo para o cinza, enfim. Essa é a ideia que essa linha make-up quer trazer para a gente, né? O colorido para a planta também, não só para as flores. E essa maquiagem é de um produto orgânico, é um produto natural que não... É um produto que não agride a planta em momento algum, não afeta a fotossíntese da planta, não afeta a hidratação da planta. A planta em momento algum está sofrendo algum tipo de estresse por que dessa maquiagem. E aqui são vários tons até, né? Isso, a máquina ela trabalha com a ideia de spray. Só que é o spray totalmente... É pulverizado isso, nela. é pulverizado na planta. Isso é feito manualmente? Não, a máquina que faz. Ah, é uma máquina que faz. Tá, e aí qual é o cuidado que eu tenho que ter com uma planta dessa que tem make-up? Não muda nada do cuidado que eu devo ter com a planta natural. O que eu tenho que fazer é hidratar ela, não hidrato por cima da planta, né? Sempre pelo substrato. Toda hidratação deve ser feita pelo substrato. Então o que acontece? Os vasos eles têm os furinhos aqui, né? Eu posso encharcar uma planta dessa, se eu perceber que a água está saindo com fluidez, posso colocar muita água nela que a planta vai absorver o que ela precisa de água. À medida que eu insiro muita água na planta e eu não percebo que está havendo fluidez de água, a água está saindo pelos poros, pelos buraquinhos do vaso, aí opa, é sinalzinho de alerta, eu posso estar gerando estresse hídrico na planta. O que isso pode ocasionar? Podridão da raiz e a diminuição do tempo de vida da planta, né? Tá, e esse é um cactus? Esse é um cactus. E o make-up é feito só em cactus ou em outro tipo de planta também? Cactus e suculentas, via de regra. Cactus e suculentas. São as plantas realmente muito mais resistentes. Voltando, né? Não que a tinta agrida a planta de alguma maneira, não é isso. Só que são plantas que exigem menos rega, um cuidado um pouco mais rústico, né? É porque o cacto e suculenta virou uma coisa meio colecionável, né? Exatamente. Que as pessoas elas vão ter vários tipos. E aí o fato do make-up é justamente para criar mais um modelinho, mais um tipo para fazer parte da sua coleção? Exatamente isso, para fazer parte da coleção. Hoje a gente conta com até, dependendo da sazonalidade, até 93 tipos de suculentas e cactos. Então quer dizer, eu consigo ter
Então, a coleção bem diversificada dentro de casa, né? Então, vem pro Imperatriz e aproveite as variedades que a gente consegue te oferecer. Tá, e aí você falou dos cuidados de regar. Sim. Um cactus desse, por exemplo, eu regaria quantas vezes? 2 vezes por mês. Só? É mais do que o suficiente. E é quantidade de rega mais ou menos? Ou ela é por imersão, coloca na terra, não Isso. molha a folha? Sempre pelo substrato. Toda hidratação sempre pelo substrato. Nunca por cima da planta. Isso tanto em flor quanto em... A planta é um pouco mais resistente, mas ainda assim, a efetividade da hidratação é sempre pelo substrato. E é pouca água, nem é muita. Não, eu posso encharcar um vaso desse desde que ele tenha fluidez na água. Encharquei, uma vez que eu encharquei, coloco ele no meu... Tiro Coloco ele no meu porta-vaso, onde ele estiver. O que eu posso ter é acúmulo de água, porque o acúmulo de água pode gerar podridão. Ah, e aí quando você fala em acúmulo de água, então, por exemplo, aqui, né? Eu tenho um cachepô, certo? Isso. Que ele não é furado embaixo. Isso aqui serve para decorar, né? Só para decorar. Então, por exemplo, quando eu for regar, eu tiro aqui, Tiro dele. rego, deixo escorrer, À medida que ele escorreu, volto pro volto cachepô. para o cachepô, Volto pro cachepô, para a isso parte mesmo. decorativa. Entendi. Então, se eu deixar ele aqui dentro do cachepô, ele apodrece. Isso, à medida, vamos supor, ele está aqui. Eu reguei e coloquei ele no lugar. Corre o risco de apodrecer, de perder a planta. Porque ele vai manter aquela... Vai manter a água, porque o cachepô ele tem o trabalho de decorar. Não é funcional para a parte de hidratação, o cuidado da planta, né? A função dele é decoração. Deixar minha casa mais bonita, mais harmônica, enfim. Entendi. Então, E sempre que eu for regar, o vaso tem que estar eu sempre tiro furadinho, o vaso, faço hidratação, escorreu a água, volta pro meu cachepô, não tem problema. então. Lembrando para vocês, sim, lembrando não, eu nem falei ainda, mas só para avisá-los, nós vamos sortear hoje aqui na nossa live 2 kits, né? 2 kits. Um kit que é aquela orquídea. Essa nossa orquídea hoje. Explica um pouco sobre essa orquídea, Gabriel. Hoje essa nossa orquídea é a Phalaenopsis. A Phalaenopsis pote 12. O pote 12 é o tamanho do pote onde ela deixa, mas a variedade dela é Phalaenopsis. É uma planta, ela leva mais ou menos 18 meses para chegar nessa maturidade. É uma planta que leva 18 meses de estufa. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então quer dizer, é uma planta que desde não é semente, como é que você, desde o transplante dela para fazer a germinação, eu levo 18 meses, do começo a esse estágio da planta. Então, E qual é o cuidado que eu tenho que ter com essa planta em casa? É outra planta também que é super simples de cuidar em casa. É uma planta que exige pouca rega, eu vou regar ela de 1 a 2 vezes por semana. Se for climas frios, a cada 15 dias, não precisa de rega intensiva. Ela gosta mais de frio? Não é que gosta mais de frio aqui. Como o clima frio ele já é, como é que eu posso dizer? Mais úmido, ele não precisa de tanta hidratação. Entendi. Justamente por quê? Para não gerar estresse hídrico na planta também. Porque tanto a falta de água quanto o excesso de água gera estresse na planta. Tá. O segundo kit que vai fazer parte do nosso sorteio aqui hoje, fique atento, logo mais a gente deve fazer a pergunta para que você responda daquilo que a gente está falando aqui o tempo todo na live. O segundo kit que nós vamos sortear é esse kit aqui, com 15 suculentas. São 15 mini suculentas, é isso? 15 suculentas. Quais os diferenciais das suculentas, Gabriel? Na realidade, aqui a gente vai conseguir observar aqui, ó, pelo menos uns 7 tipos de suculentas. Essas aqui são semelhantes às echevérias também, né? Só que nesse pote, muitas vezes o pessoal acaba trazendo como suculenta também. Que é essa aqui. Isso. Essa daqui. Tá. Então quer dizer, a gente vai ter um mix bem legal de suculentas também nesse sorteio também. E também eu posso manter as minhas suculentas todas juntas, eu não preciso ter Sim. elas separadinhas. Ah, sem dúvida. Daí isso vai da decoração o que eu quero oferecer, ou no meu jardim, ou no meu espaço de plantas. E eu posso transplantar daqui e botar todas num único vaso? Pode. Não interfere? Pode, algo semelhante, deixa eu ver se a gente tinha um... Aqui? Isso, um maiorzinho aqui, Por exemplo, esse aqui é um cachepô. É um cachepô para o porta-vaso nesse formato. O que eu posso fazer? Transplantar 4, 5, até 6 suculentas num vaso desse e deixar todos juntos num porta-vaso como E esse. o distanciamento pode ser até assim. Pode ser assim, porque ela exige muito pouco. É uma planta realmente muito rústica, assim. Você imagina, no inverno eu hidrato uma planta dessa 1 vez por mês. 1 vez por mês a hidratação de uma planta dessa. Que legal.
É como eu falei lá no início, né? Tem muita gente que coleciona, né, as suculentas. Eu gosto muito, ela é um decorativo. Eu não sou um cara muito regrado para isso. Eu tenho que estar sempre lembrado disso, né? Então, eu tenho o cachorro em casa, o cachorro me lembra que está com fome, a planta não me lembra. Então, é uma coisa que a gente tem que ter noção o tempo todo. Isso, né? Exatamente. É quase o ato de cuidar de fato, né? A gente fala que cuidar é amor, né? Então, como ele falou, o cachorro que ele faz, ele avisa que está com fome, que está com sede. A planta não. Então, eu tenho que exercitar um pouquinho mais esse ato de cuidar. Sim. Eu preciso tá na minha agenda, tem que estar na agenda. Gabriel, a gente está com uma variedade enorme aqui de flores, folhagens e de cactos e de suculentas. E também a gente tem aqui os bambus da sorte. Isso né? é novidade dessa semana, tá? Isso aqui é novidade da semana. Esse aqui? Os bambus da sorte são novidades da semana. Qual é a novidade dele? Na verdade, é novidade no nosso mix, né? A gente A gente foi para Olambra tem umas semanas atrás. Daí nessa visita a gente viu esse produto num sítio e falei, opa, isso aqui a gente precisa disso aqui na rede também. Tá. Então esse aqui tá chegando essa semana nas lojas. Aqui ele é um brotinho. Isso, é um broto de bambu. Tá, e aí mantém ele nesse vasinho também. Nesse vasinho. Porque lembrando que esse bambu ele não tem raiz. A única coisa que ele faz é transportar, a gente hidrata para transportar água para o broto. Tá. Essa é a ideia dele. Tá, porque eu lembro que tem muita gente que tem em vasos de vidro só com água o bambuzinho. Uhum. Por que esse não tá, esse está no substrato e não na água? Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma, porque a diferença é que o substrato ele vai só hidratar e manter ele firme na direção. Só essa diferença. Isso. Mas ele pode tirar do vasinho aqui e botar num copo de água, por exemplo. Só que daí ele não vai ter... Ele vai ficar balançando dentro da água. O substrato serve para manter ele de pé. E ele vai crescer aqui? Não cresce. A única coisa que cresce é o broto. Tá, mas esse broto... Não, é que à medida que o vaso é pequeno, então ele não tem muita força. Ele vai manter um pouco, mais ou menos nessa altura aqui, um pouquinho mais que isso. A flor, né? A folha. Uhum. Não mais que isso. Porque o vaso não dá suporte para ele aumentar, né? Ele crescer mais. Então é mais uma variedade para quem gosta de ter essas mini plantinhas e ter um mini bambuzinho, digamos assim. A gente na compra chama de pote 06, né? O pote 06. Esses aqui são pote 06. Tanto as suculentas, as echevérias, os cactos, tudo pote 06. Então normalmente o pessoal costuma colecionar esse tipo de pote. Uhum. Não exclusivamente as suculentas, né? Embora as suculentas tenham esse hábito de realmente, poxa, eu quero algo diferente, quero uma folhinha assim, quero um cacto com a flor rosa, quero um cacto com a flor azul. E por que bambu da sorte? Tem algum significado, hein? Na realidade, é porque é um apelo. É um apelo. É um bambuzinho que brota, porque na realidade ele não tem raiz nenhuma, né? Sim. Ele só faz o quê? Ele transporta a água para o broto, simples assim. Eu perguntei até isso porque, por exemplo, a pimenta, né, tem todo um... tem um misticismo também. Tem um misticismo em cima da pimenta, né? Fala um pouquinho sobre essa nossa pimenta aí, Gabriel. Vamos pegar aqui a pimenta da gente. Hoje, então, o que a gente tem, né? As nossas pimentas, elas são ornamentais. O que eu quero dizer que são pimentas para a gente realmente decorar a nossa casa. Além do misticismo de espantar mal olhado, todo isso por trás, o que a gente vê na pimenta, né? É realmente acho que o vigor, lembra um pé de um fruta, por exemplo, um pé de amora. Só que a gente está falando de uma planta. Está falando de uma planta que faz um outro fruto. O que eu quero dizer com isso? Esse aqui eu não posso pegar ele e comer? Não, ela serve decorativo. Somente decorativo? Não posso usar no tempero, ela não vai ter essa função, não vai temperar, ela não vai ter aquele gosto apimentado? Não, ela vai ter, só que ela é recomendável que a gente apenas tenha como decoração. Entendi. A pimenta é para decoração. A gente traz o nome de ornamental por isso, né? Ela não vem com a ideia de que a gente vai colher e colocar na salada. E se eu tirar desse vaso, ela fica muito maior? Sim, fica um arbusto maior. À medida que eu transplantar, só que a ideia é que transplante por vezes, né? Não levar para um grandão já de cara. Transplantei por vaso um pouquinho maior. Conforme ela for criando corpo. Isso, ganha corpo. À medida que ela virar um arbusto, eu posso transplantar para o meu jardim, por exemplo. Que ela fica grande, né? Sim, ela fica um arbusto. Que legal. Nós temos também ali a parte dos fertilizantes, que eles são recomendados usar quando? Sempre que a gente fizer, por exemplo, troca de terra.
troca de substrato. Ou eu hidratei muito a minha planta, percebo que ela não tem vigor, perdeu um pouco aquela força, tá, por exemplo, uma planta como essa, uma cala colorida. Ela começou a secar um pouco as pontas, o que eu faço? Está faltando algum tipo de nutriente. Eu entro com fertilizante. Hoje a gente conta com uma linha bem bacana de fertilizantes, tanto para diluir quanto a solução pronta também, né? Então o que eu faço? É igual a rega. Quando eu falo de fertilizante, eu vou hidratar minha planta, por exemplo, uma roseira como essa. Tá ali. Uma roseira. Deixa eu pegar ela aqui. Eu tenho uma roseira. Como é que a gente costuma ver os clientes, né? Os clientes hidratam muitas vezes por aqui. Só que eu entendo que, à medida que eu hidrato a planta por cima da flor, a água, o que ela é? Ela é um transmissor. Ela pode, além de levar os nutrientes que eu preciso, ela pode levar fungo que tem no ar, pode levar um tipo de bactéria. Então, por isso que a importância da hidratação ser sempre pelo substrato. Sempre pelo substrato. Nunca por cima da planta. Então hoje a gente conta com por exemplo, a gente tem um fertilizante da Vitaplan exclusivo para rosas. Nesse caso aqui a gente tem uma roseira, o que eu vou fazer? Vou borrifar sempre no substrato. Nunca por cima da planta. Sempre apenas no substrato. Que o substrato é que vai conseguir levar para a raiz toda aquela informação que eu tenho. Toda a informação, toda a nutrição, toda a água que eu preciso. Esse vigor para trazer para a planta, né? Então sempre no substrato. Sempre no substrato. A gente tem mania de borrifar folha e flor, tudo. O que acontece? No meu jardim, eu posso. No meu jardim, eu tenho vento, tenho a natureza agindo, né? Então, pode vir um pessoal perguntar, poxa, mas a planta natureza chove, o que acontece? Uhum. E a gente vê, não, mas aqui, uma coisa é uma planta dentro da minha casa, num ambiente controlado, sem incidência direta de luz, vento, chuva. Agora, no jardim é diferente. No jardim eu tenho a natureza agindo por trás. Sim, porque ele já vai pegar a chuva. Ela está no seu habitat natural, então é diferente. Mesmo que nesse jardim, por exemplo, sejam em vários vasos e não necessariamente na terra? Sim, porque eu tenho o tempo, eu tenho o tempo agindo. Eu tenho o tempo agindo sobre a planta. Tá, então, para ver se eu entendi direito. Quando eu tenho essas plantas dentro de casa, isso, e que elas estão cachipô, estão nesse vasinho que às vezes eu deixo em cima da mesma, em cima de um aparador, sacada, decoração, enfim. Isso. Aí eu vou regar sempre pelo substrato. Sempre pelo substrato. Para não queimar a folha ou alguma coisa assim. Não... Algum tipo de fungo, a gente vai perceber podridão da pétala, vai perceber pontinhos na pétala, tudo isso está indicando o quê? A planta está com algum problema. Ela está com alguma bactéria, está com algum fungo. Mas tudo isso por quê? Em função da água. Sim, porque às vezes num apartamento tu tem uma sacada que está aberta, que pega sol, chuva, vento. Só que não é a mesma coisa que está no jardim. Tá, não mas é nessa sacada eu pego um por um e faço um substrato. Se eu pegar um borrifador geralzão assim... Não, eu vou acabar danificando a minha planta de alguma maneira. Entendi. Vou acabar levando algum tipo de estresse para a minha planta. Tá. Então também quando a gente tem aqueles verticais que a gente monta lá vários vasos lá faz tipo um paredão também no substrato. Também no substrato. Sempre no substrato. Por isso que alguns desses paredões já tem até aquela irrigação, que é um caninho que já entra direto ali no substrato, é isso? A gente chama, tipo, falando da agricultura, de gotejamento ali, a água sempre passando e gotejando, isso sim. Legal. E aí a gente trouxe aqui uma bacia, porque o Gabriel quis mostrar também um outro tipo de irrigação. Vamos ilustrar. Vamos, espera aí que eu te ajudo aí. Então, vamos lá. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Deixa eu pegar um apoio aqui. Como é que eu vou regar a minha planta então? Lembrando que eu vou sempre ver se há necessidade de eu regar. Lembrando que eu vou sempre ver a necessidade. Como que eu vejo isso? Colocando o dedo no substrato. Opa! Me ajuda aqui, por favor. Ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo acontece. Ó, simples. Vou ver se a minha planta está hidratada ou não. Tirei o dedo. Ele veio sujo assim, veio úmido. Não precisa de hidratação. O dedo veio sequinho, a sujeira não... O substrato não veio no dedo. Eu preciso hidratar a planta logo. Então o que a gente vai fazer? Ó? Sempre vou regar a planta pelo substrato.
E nem preciso esperar escorrer embaixo. Não precisa esperar. É só sentir que já deixei úmida o Isso. substrato. Quando a gente fala do substrato, é a terra com É a terra. humus, com... É a terra pronta para... Essa terra já vem rica em nutrientes, né? Uhum. A gente tem os fertilizantes para logo depois disso. Os fertilizantes são para logo depois disso. Antes disso, a terra está completamente pronta para Mas o fertilizante, se eu tenho uma terra pronta com substrato... Não preciso agir com fertilizante. É só quando, digamos, esse substrato pode Isso. já estar mais Isso. lavado. Assim. Isso, exatamente. Eu comecei a perceber que a minha planta está dando... Eu vejo que ela não está com tanto vigor do começo da planta ao final da planta. Então eu percebo que está faltando algum tipo de nutriente nesse sentido. Entendi. Fora isso, só hidratação, não mais. E assim, a gente tirou o plástico aqui. Em casa eu tiro o plástico Em sempre. casa eu tiro o plástico. O plástico ele serve apenas para transporte. Evitar algum dano mecânico, ele dentro do vaso, do caminhão, batendo. A embalagem serve o quê? Para comunicar. Para eu levar... Cadê a nossa embalagem de novo? Eu coloquei. Enfim, Eu coloquei em algum lugar. Na embalagem o que tem? Muitas vezes tem cuidados básicos, que é principalmente quantas vezes eu rego essa planta por dia ou por semana. Aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Rega 3 vezes por semana, mantém o solo sempre úmido. Mantém, ó, ela é uma planta de meia sombra, não é uma planta de sol direto. Então, esses são os cuidados básicos dessa planta dentro da minha casa, do meu apartamento, enfim. Então, Esses são os cuidados que eu devo ter. No geral, tem até um QR Code aqui que deve ter algumas recomendações Isso, também. que direciona para algumas recomendações. Legal. Óbvio que sempre que eu vou fazer a rega, o que eu vou fazer? Ó? Tem aqui, ó, uma folhinha murcha, uma folhinha que caiu. Tudo isso aqui eu tenho que fazer higienização, por quê? Porque isso aqui transmite algum tipo de fungo ou bactéria. Ele não vira um substrato também? Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque como é algo que a gente umedeceu, por exemplo, está em contato com água, ele vai apodrecer. Nesse caso, ele não vira. Ele não passou por um tipo de processo para virar algum tipo de substrato. Não, ele pode transmitir fungo para a planta. Então, sempre que eu for regar, eu cuido para ver se não tem alguma folhinha seca para eu tirar. Esse é o tipo de cuidado que eu tenho que ter em casa. Quando eu morava no interior, Gabriel, e faz tempo, né, a gente tinha canteiro, tinha horta em casa, e quando a gente plantava lá cenoura, beterraba, a gente pegava tudo que as folhagens as folhas, né, da cenoura, da beterraba, e a gente triturava ela no liquidificador junto com bastante água e regava os demais canteiros com ela. Era uma coisa que, tipo, meu pai que nos ensinou a fazer isso. Isso estava certo, está errado? Não tem um substrato, não tem nada de... Na realidade, essa planta, o que é? Ela verde, ela contém nutrientes. Sim. Tanto é que a gente muitas vezes usa isso, passa por um tipo de processo, por exemplo, vou para um tanque, até gerar um tipo de adubo, né? Não, vou fazer por imersão ainda. Ah, tá. Pode ser que na época, mas tecnicamente falando... Ele teria que estar já decomposto. Isso, decomposto. Entendi. Para levar tudo que a gente precisa de nutrição, né? Entendi. Deixa eu pegar uma outra planta aqui atrás, que era aquela que a gente vai fazer a imersão aqui, ó. Pode ser. Que ela tá mais seca, essa aí a gente já regou, Essa que né? a gente já regou. É. Essa aqui é uma orquídea. Essa é uma orquídea. E ela é azul, assim, naturalmente? Não, não existe orquídea azul na natureza. Esse processo é uma tinta que não agride a planta também, bem como make-up, só que o make-up é uma maquiagem na planta. Nesse caso, a planta metabolizou essa tinta. E aí ela solta Isso, a cor na o que flor. acontece? Num determinado momento da planta, o que faz? Faz uma incisão muito próximo da raiz, na planta, né? A planta, o que ela faz? Ela suga essa tinta. Essa planta, na realidade, naturalmente, ela é branca. Então, quer dizer, que à medida que as flores caírem, eu for fazer o processo de rebrotamento, quando ela brotar novamente uma flor, ela vai trazer uma flor branca para mim de novo. Porque ela já consumiu aquele azul que Ela- foi ela- colocado. ela já que a gente consumiu aquela percebe tinta. aqui até uns pontos de azul na parte verde, né? Até na folha que a gente percebe uns pontinhos. Isso, é porque ela metabolizou, né? Ela metaboliza essa tinta. Aqui é porque são como se fossem brotos, né? Brotamentos. A gente percebe traços de tinta. Tá. E Mas o esse objetivo dela pote é- tem muito menos substrato, pelo que eu percebo. Isso é... Sim, sim. É porque na verdade o que é? A planta, a orquídea, ela exige muito menos, né? Uhum. Diferente de uma roseira que exige sempre, o estado sempre úmido, o ideal é manter úmido,
Só que o que acontece? O pessoal faz, ó, a raiz sempre exposta. Quando eu tirar desse vaso aqui, eu ponho onde? Ou eu não, o ideal é manter nele? O ideal é manter aqui. Mantém aqui. Eu quero transplantar para um chachim, por exemplo. Eu gosto de usar minhas orquídeas no chachim. Não tem problema. O que eu tenho que ter cuidado é que na hora que eu for sempre hidratar a planta, de novo, pela raiz. Entendi. No caso aqui, a gente vai conseguir. Ó, hoje aqui é uma planta que está com substrato seco. Precisa um pouquinho de nutrição. Tá. O que acontece? Isso aqui são cascas de pinos, casca de coco. São o que? Como é que eu posso dizer? São substratos que acumulam muita água. E aí ele vai segurar a água aqui, que é o suficiente para hidratar a orquídea. O porquê disso? À medida que eu hidrato, encharquei isso daqui vai estar mantendo a planta sempre úmida, sem que exija de mim ou do cliente em casa estar a todo momento colocando água, né? A gente viu agora a rega pelo substrato, a gente vai fazer agora também por imersão. Eu estou na sacada da minha casa. Estou com os meus vasinhos todos lá. Poxa, mas eu não quero o regador. O regador ele me atrapalha de alguma maneira, enfim, não gosto disso. O que eu posso fazer? Vou regar por imersão. Deixa eu pegar aqui, velho. Vamos lá. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou colocar o vaso na água. Ele tem que entrar... Opa. Ele tem que entrar água nele? Não, ele já está entrando. Ele já está entrando por baixo. O vaso é furado, ó. Entendi. Tá vendo? De novo, ó. Fiz a imersão do vaso. Por quanto tempo? À medida que eu encharquei ele. Tá, e eu percebo que encharquei se eu já perceber a água aqui em cima. Isso. Ó, tá vendo? Ó? Sim, já deu para perceber que a água subiu ali. Isso. Escorreu a água. Próximo. Já põe num cachipô ou deixo ele escorrer mais tempo? Não, isso aqui já é o suficiente. Eu não posso ter acúmulo de água. Um pouquinho de água no fundo, isso é tranquilo, porque o ambiente vai vaporizar. Vai acabar evaporando de algum modo. Eu não posso manter encharcado, manter água nele aqui um dia inteiro, por exemplo. Entendi. À medida que eu fiz, vem para o cachepô, próximo. Já vai para onde estava decorando. Isso, exatamente. Muito bom. E aqui nós temos outros tipos de orquídeas, ou são todas iguais, só com cores diferentes? São todas Phalaenopsis. Todas aqui são da variedade Phalaenopsis. Inclusive essa que a gente vai sortear hoje. O que a gente tem aqui? A gente tem uma mini cascata, por exemplo. Ela, durante o processo dela de crescimento, o que o pessoal faz? Vem conduzindo a haste. Tá. Eu não posso só chegar nesse ponto aqui e fazer ela virar. Eu não consigo fazer Vai quebrar ela. Muitas vezes nem quebrar. Ela é bem flexível. Só que eu não vou fazer a flor ficar nesse... A posição da flor. A flor não vai ficar me olhando, por exemplo. Entendi. Ela vai ficar porque a flor ela procura o quê? A claridade, o sol? Procura o sol. Tá, e aí... Só que por isso que eu tenho que ir conduzindo, né? Para que a flor tenha tempo de se direcionar. Para medida que ela brote, ela vai direcionando. Tá. Essa é a função, né? Tá. E aqui a gente não chegou a mostrar os mini cactos, né? A gente mostrou só as suculentas. Isso, e esses, eu digo mini cactos, né? Mas eles... são mini cactos mesmo. Isso mesmo? É isso mesmo, não falou nada de errado. Então quer dizer que ele sempre vai manter esse tamanho. Sempre esse tamanho. Da genética dele. Isso. Porque eu tenho um cactus maior ali também. Mas o que acontece? A gente volta naquela situação do vaso. O vaso, ele limita a planta. O vaso, ele é que limita a planta, se ela vai crescer mais ou não. À medida que eu quero uma planta maior, eu vou transplantando para vasos maiores. Então ela vai crescendo, se eu quiser. Se eu quiser, sim. Mas se eu manter... Enquanto eu manter limitado nesse vaso... Enquanto eu manter aqui, eu vou ter esse cacto sempre nessa condição, não mais. E o processo de hidratação, de rega, mesma coisa. Sempre no substrato. Sempre no substrato. Toda planta. A gente pode falar que plantas, por exemplo, como jiboia, como zamioculca, como samambaia, a gente pode regar ou borrifar água também na folha. Só que, da mesma maneira que a gente leva fungo para a flor, por exemplo, para a flor da planta, a gente corre esse risco de levar para a planta também. O que há um pouco é que, como é verde, como é algo escuro, a gente acaba não percebendo, não afeta a estética da planta. Sim. Mas de toda maneira, se eu faço isso, a não ser pelo substrato, eu vou levar algum tipo de fungo ou bactéria para a planta. Então, via de regra, vou regar, seja minha samambaia ou seja minha orquídea,
sempre pelo substrato. Tá, e também são colecionáveis, né? Também colecionáveis. Todos têm uma mensagenzinha, nessas aqui do Imperatriz. Essa aqui é uma ideia, a gente do setor de compras, junto com a operação, percebeu o quê? Os clientes muitas vezes falando, poxa, mas essa suculenta tá feia, eu não consigo presentear alguém, eu tenho que estar sempre... embora hoje a gente tenha as opções, né, Tu diz a embalagem... dos cachepôs menores, enfim. Sim. Só que muitas vezes, daí a gente trabalhando com os nossos fornecedores lá, os nossos produtores, a gente optou pelo craft. Por que o craft? O craft sempre vai levar uma mensagem. Em Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia da Mulher, ele vai sempre trazer um tema. Toda semana ele traz um tema novo. Esse aqui guia-se com sabedoria e tenha paz. Esse aí... O amor nasce aqui. Que legal. Dentro da casa. Então a gente sempre consegue... O que a gente percebeu? Que os clientes passaram a presentear. Por exemplo, hoje é aniversário da minha amiga do escritório. Eu vou levar uma suculenta ou um cactus para ela. E cada flor tem um significado ou é só o gesto de carinho mesmo? É o gesto de carinho. Tá. É o gesto de carinho. Aí eu te perguntei do azul da orquídea. Nós temos um azul aqui no cactus. Esse azul aqui também... Não, esse é natural. Ah, esse é natural? Esse é natural. Esse é uma flor natural. E aí, essa verde aqui também é natural? Também é natural. Esse vermelho é natural? Aqui são todas naturais. Dá uma impressão... eu aqui leigo nisso, dá a impressão que alguém pegou uma florzinha artificial e grudou, alfinetou aqui. Não, essa florzinha é uma porque flor ela natural. É perfeita, gente. Ela é muito bonita. E aí eu vejo aqui a azulzinha. A verde? A verde está muito bonitinha. Todas elas, na realidade, né? E realmente dá vontade de colecionar. Quanto que está cada uma desses cactos aqui no Imperatriz? Hoje esses cactos mini, em qualquer loja do Imperatriz, todas as lojas do Imperatriz, R$13,99, R$13,99. R$13,99. E são quais as variedades que a gente tem desses cactos? Também tem inúmeras? Inúmeras. A gente vai tratar aí hoje no nosso mix só de cactos um pouco mais de 100. Nossa. 100 variedades. É sazonal também, né? São sazonalidades. Eu vou ter um momento que a gente vai ter daqui a pouco disponível 30 variedades, outro momento 40, mas tem momentos que a gente tem até pouco mais de 100 variedades de cactos. E eu posso manter também fazendo a minha coleção. Sim. Entre cactos e suculentas. Lembrando que é um produto que ele é perene, né? Então ele vai, à medida que eu cuido dele... Ele dura. Ele dura. Então, mesmo que ele seja sazonal, como tu falou, da gente receber nas lojas, isso. A durabilidade dele é eu cuidando, mantendo o substrato umedecido. É a medida do meu cuidado. É a medida do meu cuidado dentro de casa. Entendi. É um ser vivo aí, né? É um ser vivo, isso aí. Então eu tenho que cuidar, tenho que alimentar, tenho que pensar se está seco. Exatamente. É aquela lembrança do dia todo dia, né? Ou esse aqui a gente rega a cada 15 dias. Também pode ser por imersão, pode ser por também pelo... Tanto por imersão quanto pela rega tradicional. E mesmo nunca pulverizar a planta direto. Nunca pulverizar a planta direto. É aquilo que a gente volta lá no começo. Que eu pulverizando a planta, a água ela é um transmissor. Ela, além de levar os nutrientes, além de ela hidratar a planta, pelo ambiente ela pode levar fungos e bactérias. Então, à medida que eu hidrato apenas o substrato, ela vai fazer só o que precisa fazer, que é levar a nutrição da planta. Se eu rego água, por exemplo, está aqui a minha bandejinha, vem com borrifador, borrifo geral. Eu corro o risco de levar algum tipo de bactéria passando no ambiente naquele momento. Sim. Para a planta, algum tipo de fungo. Então tem que ter esse cuidado. Esse é um cuidado... E sem falar que esse aqui está no craft. E aí eu vou molhar o craft e vou danificar. E se eu regar ele só ali no substrato, a quantidade suficiente, eu não estrago o craft também, que está numa embalagem muito bonitinha para dar de presente. Né? Sim, sempre normalmente. Eu vou colecionar, eu levo ele para casa, normalmente a gente vai tirar o craft. Colecionadores, né? Colecionadores não colecionam o craft, colecionam a planta. Esse craft, né, realmente é uma solução que a gente enxergou, nós do comercial, que é o quê? Eu consegui fazer um mini presente. Um presente, puxa, eu preciso levar algo para minha colega de trabalho que está de aniversário amanhã. Ou é o dia da secretária, por exemplo. Eu vou... Amanhã começa a primavera, vamos presentear. Amanhã começa a primavera, exatamente. É um produto simples, é um produto de ticket bem acessível e eu consigo levar o gesto do presente, né? Então, é por isso que a gente sempre, no comercial, opta por trazer essas mini plantas com craft.
Tá, eu queria te convidar agora para a gente fazer uma pergunta aqui para os nossos Vamos lá. seguidores, né? Nós vamos sortear a primeira orquídea. Lembrando, né, o Imperatriz tem 17 lojas, 15 na Grande Florianópolis, uma em Rio do Sul e uma em Balneário Camboriú. Isso mesmo. Em todas as 17 lojas tem todo esse mix de plantas, flores. Esse aqui é só a ponta do iceberg mesmo, né? Hoje a gente conta com mais de 90 itens no mix, né? Sério? Mais de 90 itens. Tá. E hoje nós vamos sortear entre os nossos, né, seguidores aqui nas redes sociais uma orquídea dessa. Isso, vamos sortear essa orquídea. Essa orquídea. Dessa Dessa cor. Isso. Ou ele pode escolher a cor na loja. Se ele for de Rio do Sul, ele pode escolher a cor na loja. Se ele for de Balneário. Também lá. E se ele for de uma das 15 lojas daqui. Escolha também. Então, resumindo, pode escolher a cor. Então tá, nós temos que perguntar para esse nosso seguidor qual o nome do aplicativo que garante crédito de volta em cashback por 45 dias. Primeiro a responder, a Laine, que é a nossa analista de marketing, que está lá no nosso escritório, lá no CD, ela vai nos informar quem foi a primeira pessoa que respondeu corretamente a resposta completa de qual o nome do aplicativo que te garante crédito de volta com cashback de 45 dias. E aí a pessoa vai ganhar uma orquídea dessa, nessa embalagem muito bonita, que já está para presente, né? Essa embalagem é uma embalagem exclusiva, tá? Uma embalagem exclusiva do Grupo Mundial Mix. Uma embalagem desenvolvida para a gente, trazer para o nosso cliente realmente, além de uma planta muito bonita, a exclusividade de um presente Mundial Mix. Que legal. Tem muita variedade. Agora eu acho que a gente tem que começar a falar das outras plantas, né? Vamos. Eu acho que é aquilo que a gente vinha falando, né? Por exemplo, falando do... cheguei... Tô aqui na loja de Jurerê, quero comprar essa orquídea magnífica. Só que, poxa, ela tá com esse plástico, o que eu faço com isso aqui? Até uma pergunta que a gente estava trocando ideia logo antes, né? Isso aqui, aquilo que a gente volta a falar, isso aqui é só para transporte, para evitar dano mecânico, choque na planta, enfim. Eu levei para minha casa, isso aqui sai, isso é descarte. Porque o que eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer a planta para dentro da minha casa. Isso aqui não, isso aqui é só para me garantir que ela chegue segura na minha casa, não mais. Essa é a proposta, né, por exemplo, se eu na minha casa uso muito ar-condicionado, aquecedor, isso tudo influencia também? Influencia na planta. O ar-condicionado, por exemplo, ele tira a umidade do ar, né? Então, eu tenho que estar muito mais atento quanto à rega da minha planta. Então, uma planta que a gente, como é que eu posso dizer? A gente rega a cada 2 ou 3 vezes por semana. Se eu tenho uma roseira dessa, uma incidência de ar-condicionado ou de aquecedor muito grande na minha casa, eu tenho que intensificar essa rega. Tá sempre um pouco mais atento se o substrato está úmido ou não. Então, tem esses cuidados, né? A gente está falando, quando a gente fala de 2 ou 3 vezes por semana, numa sacada, num ambiente natural, ligeiramente natural, né? Uhum. Então, não tanto quanto o jardim. Se eu for transplantar de um vaso para o outro, a gente também tem os substratos no Imperatriz para você complementar esse vaso. Se você está tirando num vaso menor, vai botando maior, tem isso tudo também aqui no Imperatriz. Ou em algum momento eu preciso fazer a troca, porque caiu o meu vaso, enfim. E qual é a nossa plantinha campeã de vendas? Hoje a nossa campeã de vendas são as suculentas, em quantidade, né? Em quantidade. Hoje, na sequência, a gente tem as calanchoe, são as calandivas, as calanchoe dobrado. E logo depois, as orquídeas. E essa tem cuidados especiais também? Tanto quanto a roseira. Tem que manter úmido. Posso fazer a hidratação dela tanto por rega quanto por imersão. Os cuidados, né, os cuidados básicos são muito genéricos mesmo. Realmente é aquele cuidado para eu ter gravadinho na minha tabelinha. Opa, para mim fazer isso eu tenho que fazer. Tenho que cuidar dela, tenho que regar, ver se ela está úmida ou não. Porque plantas consomem um pouco mais de água, menos água. Por isso que é sempre bom tá na agenda o cuidado com as plantas. E ela se mantém florida assim o ano todo? Ela brota novamente. Ela vai ter um ciclo aqui de 20 a 30 dias florida, vai cair as flores, à medida que eu colocar fertilizante, hidratar ela rebrota e vem novamente. Só que uma planta dessa daqui, ela vai brotar 3 vezes, ela vai dar um pouquinho de trabalho para manter em casa. Bem como uma orquídea. Uma orquídea dessa, ela vai brotar 2 vezes no ano. Ah tá, 3 vezes no ano. Isso, no Mas ano. Se eu manter a planta saudável... Não, ela chega um ponto em que ela cai. Decaimento, né? De metabolização. É o estado de dormência que a gente chama. Sim. Que é o quê? Ela vem, flore, eu mantenho ela ali, vigor, enfim. Por exemplo, essa planta ela é mais sensível.
Mas uma orquídea, eu posso ter flor dela até 6 meses. Tá, mas eu vou ter ela por quantos anos? Ah, uma orquídea vai ter ela para a vida inteira. E essa eu também posso ter para a vida inteira? Essa não, essa ela vai ter um... Ela tem uma vida ela vai curta. chegar em um momento em que ela não vai Ela trazer não tem mais flor. força, digamos Isso, assim. exatamente. Mesmo que eu transplantar ela para um jardim... Mesmo que eu transplante para o jardim. Entendi, ela tem realmente uma durabilidade. Isso, ela tem um... E também tem uma variação de cores, que é amarela, rosa, vermelha, laranja. Sim, isso aqui é uma infinidade de cores. Sim, não sei se o pessoal consegue mostrar aqui. Tá pegando aqui? Deixa a casa bem colorida, né? Sim, sem dúvida. Eu acho muito bonito. Aqui nós temos uma folhagem. Isso, uma spathiphyllum, né? Na verdade ela é uma spathiphyllum, ela Aqui. é da família dos lírios, né? Essa aqui. Essa daí. Aí também é só mais um verde decorativo. Ela não vai gerar uma flor. Uma flor branca. Vai gerar uma flor Isso, branca. Spathiphyllum com flor. Ela vai gerar uma flor aqui. Vai ser daqui uma flor. E essa também, enquanto eu manter nesse vaso, ela mantém esse tamanho. Se eu transplantar para um vaso maior... Diferente do calanchoe, o que acontece? Ela é uma planta. Sim. Então ela vai estar sempre verde com os processos da flor vir. É que assim, as duas são uma plantas, né? Sim, Mas sim. ok, essa aqui ela tem um foco mais na folhagem Isso. do que na flor. Isso. Entendi. E aí ela vai apresentar uma ou duas flores. Isso mesmo. É isso mesmo. Tá, e aí outra planta que a gente estava falando antes é essa aqui, O antúrio. Antúrio. Hoje a gente buscou oferecer sempre o antúrio Michigan, né? A gente tem o variado e o Michigan, que ele é um antúrio mais nobre. Vamos ver se a gente consegue tirar ele aqui. Vamos lá. Aí, só um pouquinho, enfia a mão aqui por baixo. Pegou? Peguei. Pronto. Aí. E esse aqui também mesmo processo. Eu vou ver Isso. se o dedo tá Isso. seco, coloco lá na Ó. imersão. Igual, bem como a orquídea, viu? Tá. Ela também leva cascas de pinos, casca de coco. E é leve, né? É leve. Porque eu achei que teria... Normalmente a terra é bem mais pesada, né? Mas aí com esse substrato, ela é o suficiente para ela, eu não preciso mexer, não preciso botar outra coisa. Hoje a gente fala que uma das plantas mais consumidas é a orquídea, né? Depois dela, o antúrio. Antúrio. O antúrio é uma das plantas... O antúrio tem uma curiosidade bem legal. Parece plástico, né? Além disso, a folha lembra um coração. Sim. Então sempre que a gente tem épocas como Dia das Mães, eventos desse tipo em que a gente tem época de antúrio, a gente traz esse apelo do sentimento no antúrio também. Tá, a gente não Porque falou de preços, né? Ninguém está perguntando preço, não estou acompanhando. O pessoal curioso por preço? Cadê o pessoal? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, porque o Gabriel me mandou antes. Vocês podem conferir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Estão lá a nossa lâmina de flores e folhagens, né, Gabriel? A nossa oferta de primavera ela vai de 21 a 26, né? Então vocês podem conferir nas lojas, nas redes sociais. Se ainda não é cadastrado para receber as ofertas via WhatsApp. Você quer falar das nossas ofertas? Vamos lá. Isso. Então, ó, hoje a gente conta aqui, ó, com o nosso calanchoe. Nosso calanchoe dobrado bem embalado. Essa nossa embalagem, ela traz uma mensagem. Cada embalagem traz uma mensagem diferente. Então, hoje a gente tem aqui, ó, a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. Entre outras mensagens que a embalagem vai trazer pra gente, né? Tá. E esse aqui nas 17 lojas. Nas 17 lojas, R$ 7,99. R$ 7,99. R$ 7,99. E qual a nossa promoção Unix, cartão do Clube Unix? Daí a gente tem o nosso calanchoe dobrado também, apenas no vaso, de R$ 4,99 para clientes Unix, R$ 3,89. Que aí ele não tem esse craft. Isso, ele não tem o craft, não tem essa mensagem. É para mim levar para minha casa, para mim colocar no meu jardim, no meu vaso. O que mais que nós temos aí de oferta? Hoje a gente também, a gente tem a Phalaenopsis desembalada, que é essa que a gente vai estar fazendo o sorteio. Já sorteamos, né? A Laine já sabe quem que é o ganhador? Já temos ganhador? Já temos ganhador. A gente vai estar oferecendo ela hoje não, né? De 21 a 26 por R$ 36,90. Tá. Outro produto bem bacana para primavera é o girassol. A gente também colocou ele no nosso encarte. Hoje o nosso girassol mini pot 15. A gente vai estar ofertando ele por R$ 9,99 do dia 21 a 26. Girassol. Qual é a particularidade do girassol? É que o girassol, ele é, como o próprio nome diz, ele gira só, ele procura o sol. Tá.
Ele procura o sol. Um campo de girassol, por exemplo, a gente percebe ele se movimentando o dia inteiro. Realmente por quê? Procurando sol. À medida que o sol faz todo aquele movimento, a planta faz isso também. Ó. À medida que o sol está aqui, vai levando. Sempre procurando. A face da planta vai sempre procurar o sol. Essa é uma característica do girassol. Legal. E ele tem algum significado, o girassol? Não que tenha um significado, né? Mas acho que aquilo que o próprio nome diz, buscando o sol, Não, buscando luz. É porque assim, as flores, a rosa vermelha tem aquela coisa do amor, né? A rosa tem aquela coisa do carinho, né? Mas tem algum significado mais, assim, digamos, místico? Não, no girassol, não, a gente vê um movimento numa mensagem que tem se ouvido muito, né? À medida que não tem luz, seja luz. E o girassol tem isso. E realmente ele está buscando a luz. Sim. Essa é uma mensagem que o girassol traz. E ele representa bem um sol mesmo, né? Exatamente. Ele é muito bonito. O que mais, Gabriel? A gente tem também a nossa rosa do deserto, que não tá aqui. A gente não tem aqui exposto agora, tá. Mas também é R$19,99, um produto muito nobre, muito exclusivo também. Outro produto a gente tem também o calanchoe dobrado numa embalagem que a gente chama de paixões. Ele leva paixões, até na embalagem diz, encontre sua paixão. Essa é a mensagem que a embalagem traz pra gente, né? Tá. Encontre sua paixão, seja ela de trabalho, de viver, enfim. Essa é a mensagem que essa planta quer trazer pra gente. A gente tem ela por R$6,99. Embalagem muito bonita também. Enfim, entre outros itens de bazar. A gente tem uma coleção de cachepô, a gente tem esses maiores, né? Tem assim... tem esses menorzinhos, tem esses para colocar suculentas ou essas menorzinhas. Então, em todas as lojas do Imperatriz todas as lojas têm. Algumas coisas estão no nosso setor de bazar, que são os cachepôs, e as flores normalmente já estão na entrada da loja, né? Sim, sim. Quando não na entrada da loja, mas a entrada da loja vai estar sempre direcionando, conseguindo comunicar, opa, aqui no Imperatriz tem flor. É isso que embora pode não ter o mix inteiro na entrada de loja, por espaço, enfim, mas... Deixa eu ver se a Laine me passou aqui quem é o ganhador da... Orquídea. Quem respondeu correto foi a Samara L. Brum, @Samara L. Brum. Samara, pelo direct, a nossa equipe lá deve entrar em contato contigo para saber qual é a loja mais próxima, para a gente deixar lá os teus dados, né, para você fazer a retirada da orquídea embalada da cor que você preferir que estiver lá na loja, beleza? E a gente ainda tem mais um sorteio para fazer, que é... orquídea de suculentas. Isso. E aí a nossa segunda pergunta é: qual a forma correta de regar a planta? Pelas folhas ou pelo substrato? Então, quem primeiro responder essa pergunta corretamente, também vai ganhar um kit com 15 suculentas para poder retirar também em qualquer uma das 17 lojas do Imperatriz. Sim, qualquer uma das 17. Tanto de Rio do Sul, Balneário, quanto Balneário Camboriú. Santo Amaro, também. São José, Palhoça toda e grande Florianópolis. A gente só não tem lojas aqui em Biguaçu, mas tem Santo Amaro, São José, Palhoça e aqui em Florianópolis. Verdade. Aí a loja de Balneário e a loja de Rio do Sul. São 17 lojas do Imperatriz, que esse ano comemoram 47 anos. A primeira loja surgiu em Santo Amaro da Imperatriz. Essa foi a precursora do mundo Imperatriz. Do mundo Imperatriz, né? E... lembrando, né, entre na Apple Store, baixem lá o aplicativo Super Imperatriz Clube Unix e na Google Play o Super Imperatriz Clube Unix também. Faça o seu cadastro completo, ali você vai ter as ofertas direcionadas para você, as ofertas que estão em cashback, as ofertas de pack, leve 3, pague 2, leve 4, pague 3. Também nos sigam nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E através do nosso site, você pode localizar qual a loja mais próxima da sua casa ou do seu trabalho. Eu cadastrei a mais próxima da minha casa e a mais próxima do meu trabalho, porque às vezes eu recebo a oferta no meu WhatsApp a tempo de eu voltar para casa, então eu já passo naquela loja mais próxima, porque está no meu caminho e tal, e aproveita as ofertas do Imperatriz. Então você dá um oi lá no WhatsApp, cadastra, tem que salvar no seu celular o contato
do WhatsApp da loja, dá um oi lá e você já vai passar a receber diariamente as nossas ofertas, as nossas promoções aqui do Super Imperatriz. Falta mais uns minutinhos para a gente encerrar a live, daqui a pouco a Laine diz quem foi o ganhador. Né? A gente teve alguma pergunta de alguém na live? Alguma coisa que alguém teve alguma curiosidade? Sérgio, que está nos acompanhando aí, tem alguma curiosidade, pessoal aí? A gente já tem o ganhador da suculenta, mas eu vou... Já temos? Já temos, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Fazer um suspense. Fazer um suspense, né? Eu só queria mostrar de novo aqui o que a gente falou antes, no início da live. A nossa... É uma suculenta essa. Não, esse é um cacto. Esse é um cactus. Aqui é um cacto. Um cactus com make-up. Um cactus com make-up. Que é um make-up feito de produto orgânico, que não danifica a planta. Isso, ela é uma tinta que ela de modo algum interfere no metabolismo da planta. A planta não deixa de fazer fotossíntese por isso, de modo algum. Realmente, o que é? É a gente trazer um colorido para esse mundo verde, né? Aquilo que a gente estava falando, que você mesmo colocou para a gente, colocou muito bem, que é mais um item da minha coleção. Esse aqui é mais um item da minha coleção. É um hábito fazer coleção de suculentas, E eu posso tê-las em make-up nessas pequenininhas também? Sim. Tanto no pote 06, quanto no pote 09 e no pote 11 também. Tá. Tem uma pergunta que eu não entendi direito por que alguém faria isso, mas posso colocar gelo na rega? Deixar uma pedra de gelo que ela vá... em cima do substrato e ele vai derretendo ali? Principalmente, muito legal essa pergunta, tá? Principalmente em tulipas e amarilias. São plantas de bulbos e são plantas realmente de muito frio. Elas exigem muito frio. Então eu posso regar a planta com o gelo. Desde que eu não tenha contato do gelo com a haste. Mas eu posso pela manhã colocar um gelo e deixar ele derretendo no substrato. Uma pedrinha? Não, até 3 ou 4. Desde que não tenha contato com a haste da planta, né? E ela também tem que estar fora de um cachepô para ela, se for o caso, escorrer. E não haver acúmulo de água, né? Isso. À medida que o substrato estiver muito seco, daí vai um pouquinho. Vai do bom senso dentro de casa. Para não correr risco, é melhor tirar do cachepô. Para não correr risco, melhor tirar do cachepô. Põe num pratinho para deixar escorrer dentro do prato o que for a mais. Isso Sérgio, mais alguma pergunta? Uma pergunta muito boa essa do gelo, viu? Sérgio está me mandando aqui, ó. De quanto em quanto tempo regar a rosa deserto? A rosa do deserto é uma planta de tronco um pouco maior, então ela consegue acumular um pouco mais água. Mas eu vou regar uma planta dessa de 2 a 3 vezes por semana também. É uma planta que a gente vai ter a rega de 2 a 3 vezes por semana. A gente está ao vivo, gente, então tem barulheira aqui na loja, sem problema. Tem mais 2 perguntas aqui. Você diz para deixar a orquídea no vaso transparente e depois colocar no cachepô? Isso não vai tirar a claridade? Não vai, porque o cachepô ele vai servir para decorar. À medida o que eu tenho que fazer para... A raiz ela não precisa de claridade, a raiz ela precisa de nutrição. Isso, quem precisa de claridade é a flor e a folha. Exatamente, porque ali é que eu tenho fotossíntese, né? Nesse caso, o que eu tenho dela? Eu tenho que levar a nutrição da planta. Tá, eu acho que ela está se referindo a isso porque aquele nosso vaso lá, que a gente colocou na imersão, ele é transparente. Ele é transparente. Mas ele só é transparente por um acaso. Ele poderia ser um vaso preto, ele poderia ser um vaso marrom. É porque o que acontece é que no processo de germinação, eu preciso levar luz. À medida que a planta vem se desenvolvendo, eu tenho que levar luz para a raiz. Ela tem que ter incidência. Tá. Então, agora, à medida que ela atingir maturação, o que ela vai fazer? Apenas levar nutrição para a planta. Tá, então ela já atingiu a maturação aqui. Isso, aqui sim. Aqui eu estou entregando uma planta onde o que a raiz vai fazer aqui? Ela vai ter que apenas ser regada e levar água para a planta. Tá, então ela não precisa mais de claridade na raiz aqui, porque ela já está uma planta madura. É isso? Isso mesmo. Entendi. Márcia Lemos que perguntou isso. Entendeu, Márcia? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Colocar a orquídea... Ó, tem mais uma pergunta. Vamos lá. Colocar a orquídea por imersão, todas na mesma água. Se uma tiver com fungo, pode levar fungo para outra? Não, porque na raiz a gente não tem essa... O fungo nunca está na raiz? Ou é mais difícil? Pode estar, só que quando a gente fala, a raiz ela não suga o fungo.
Só se for algo muito específico, mas não é o caso. Mas não teria problema então, Não. tipo, se eu tenho Eu posso pegar um balde apenas e fazer a imersão de todas as minhas plantas. Por exemplo, aqui nessa bacia eu posso botar 4, 5 ir por imersão, faço a imersão, volto, deixo um tempinho, tiro, pego o deixo próximo escorrer. vaso, coloco. Ah, também pode fazer Isso. essa troca o tempo todo. Posso fazer o tempo todo. Entendi. Tem plantas que precisam de sol e outras não. Como saber? Por exemplo, uma roseira dessa. Daí a gente vai é um pouquinho mais específico planta a planta, né? Mas uma roseira dessa, por exemplo, ela não é uma planta de sol intenso. É uma planta que tem que ter claridade, de ambiente claro, porém não receber o sol direto. Essas plantas, como roseira, rosa do deserto, a própria orquídea, são plantas. O próprio girassol. O girassol já pode pegar sol direto. O girassol já pode pegar sol direto. A rosa não pode pegar sol direto? Essa só não. Tá, ambientes iluminados, claro, mas não sol. Eu vejo lá em casa, por exemplo, o sol da manhã pega num lado e o sol da tarde pega no outro. Mas normalmente o sol da manhã é um sol mais fraco. Sim, é um sol mais sadio. Ah, ele é o sol mais sadio. E é isso que eu percebi. As plantas que estavam lá do lado que pega o sol da tarde, elas ressecaram muito rápido. E quando eu joguei para o outro, joguei não, né? Levei para o outro lado, onde pega o sol da manhã, elas tiveram, o verde ficou mais, um verde mais sadio, digamos assim. Isso mesmo. Até uma curiosidade bem legal, em qual hora do dia eu devo fazer a minha rega, por exemplo? Sempre pela manhã. À noite não? À noite não. Por que da noite não? À noite é mais ou menos aquela ideia de eu cheguei em casa do trabalho, enfim, ao invés de eu ir dormir, o que eu fiz? Jantar, enfim, tomei um café. Tomei aquele expresso muito forte. O que eu estou levando para a planta? Se eu rego ela à noite, que ela tem que metabolizar naquele horário. Entendi. Só que aquele horário é o horário que ela faz a fotossíntese. Entendi. Ela está fazendo a troca de oxigênio com um gás carbônico. Entendi. Então, quer dizer, aí eu estou levando estresse para a planta, dessa maneira. Então, o horário ideal para eu fazer a rega, sempre durante o dia, se não conseguir fazer pela manhã, até o meio da tarde. Não consegui fazer hoje, não tem problema, faz amanhã, mas faz dentro desse horário, nunca à noite. Tá, a gente começou com uma promoção de primavera agora, a primavera começa amanhã. Sim. E esses produtos que a gente botou na lâmina, que a gente falou agora, elas são até que dia essas ofertas? Vão de 21, né? Vão de hoje até 26, até domingo. E de 27 em diante nós vamos ter outros produtos. Outros produtos. Constantemente nós vamos adicionando outros produtos. Constantemente novas ofertas, novas oportunidades também, né? Diferenciando um pouquinho, trazendo um pouquinho da sazonalidade que a gente tem disponível, tanto de mix quanto de oportunidade para o nosso cliente também. Legal. O Gabriel esteve com uma outra colega nossa visitando Olambra, né? Isso. E deram uma aula pra gente esses dias, por isso, disso acabou gerando a gente fazer essa live aqui da primavera, porque assim, eu sou um cara cheio de dúvidas, eu adoro perguntar, né? Eu tenho as minhas plantinhas em casa, eu percebi que a minha samambaia sofreu muito com o vento e com o sol, eu tive que tirar ela do lado onde pegava o sol da tarde e botei no outro lado onde tem o sol da manhã e tirei ela do vento. Samambaia também tem isso? Sim, esse cuidado. Uma curiosidade bem legal da samambaia é você imagina a samambaia numa garagem de quina, assim, por exemplo. Ela pega sombra e sol ao mesmo tempo num determinado horário. Ela vai sempre buscar o sol. Samambaia. Então o que eu tenho que fazer? Para a gente manter uma planta sempre uniforme, mais vistosa, mais bonita mesmo de se olhar, à medida que eu perceber esse movimento da folha para o sol, eu virar a planta. Na minha garagem, por exemplo, nesse ambiente, para que ela pega o sol em toda a parte dela. E mesma coisa com jiboia, com os outros tipos com jiboia a gente não tem esse movimento, né? Com jiboia ela vem na ideia de arbusto, então ela é uma planta mais comum, não tem essa incidência de luz, né? A gente trouxe muita planta aqui hoje que tem flor, mas a gente também tem bastante folhagens na loja. Sim. Então, Zamioculca, que é uma planta muito bacana, um arbusto muito legal de se ter, principalmente no jardim, transplantar para jardim. Palmeirinhas, a gente tem echevérias em potes maiores para a gente colocar em vasos de decoração dentro de casa. A gente tem um mix com um leque muito bacana. A gente até convida vocês a virem conferir, né? Conferir hoje o nosso mix tanto na loja de Jurerê quanto em qualquer outra loja da rede. Nós temos consultores nas lojas que podem nos dar esse apoio. Todas as lojas a gente tem os nossos líderes de flores, né? Pessoal altamente capacitado para estar levando para vocês a melhor solução ou mais encantamento ainda para
para sua casa. E é um presente, né? É um gesto de carinho muito legal. A Laine está me lembrando aqui, quem ganhou o kit com 15 suculentas. @ali_em_floripa. Provavelmente é alguém de Floripa, né? Então, @ali_em_floripa. Você ganhou um kit com 15 suculentas, né? Por direct a gente vai entrar em contato contigo para verificar qual a loja que você Vai fazer retirada? vai fazer sua retirada, a loja mais próxima, que foi mais conveniente para você. Aproveite lá para conhecer a nossa gama de produtos aí de flores e folhagens, as nossas ofertas que são válidas até o dia 26. Nos sigam, continuem seguindo nas redes sociais, salvem o nosso WhatsApp no seu celular, entre no nosso site supermercadoimperatriz.com.br e lá você vai encontrar todos os números dos WhatsApps de cada loja nossa. E aí você salva esse número na sua agenda de contatos, ele tem que necessariamente estar salvo, Gabriel. Lembrar de salvar, né? Vamos Isso, salvar. dá um oi lá, aí você vai receber uma mensagem automática, vai se identificar e a partir daquele dia você começa a receber as nossas ofertas constantemente. Não quer mais receber, informa lá que não quer mais receber, a gente também tira do cadastro. E entre nas lojas do Apple Store ou Google Play e baixe ali o nosso aplicativo da nossa campanha de aniversário, que é o Super Imperatriz Clube Unix, né, que é muito mais vantagens para você. Então nós temos muitos produtos com cashback, categorias com cashback, categorias de produto com cashback, produtos de pack, ofertas retas, tem muita promoção. Seu último recado, Gabriel, antes da gente encerrar aqui? Pessoal, a gente traz a mensagem de que a primavera nada mais é que um novo ciclo, né? Mas quando a gente fala de plantas, enfim, como é que eu posso... É um filho? Seria o filho da primavera, ou na verdade o aniversário das plantas, né? Então venham comemorar conosco, venham até o Super Imperatriz. Beleza, gente, muito obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso conhecer um pouco mais desse mundo aqui das plantas, das flores e das folhagens. A partir de amanhã começa a primavera, só desejo para vocês excelentes primaveras. Um beijão a todos e até breve. Obrigado.